Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Amém? Sempre é importante você orar, pedindo revelação da palavra, para que Deus fale com você nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, a Deus, nós te louvamos e agradecemos e oramos, ó Pai, para que a presença do Senhor que flui nesse louvor possa mesmo alcançar os corações, Senhor, e a Tua palavra possa mesmo incendiar cada um de nós e transformar, Senhor, a nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu queria falar hoje sobre multiplicação de unção. Fala assim, multiplicação de unção. Aleluia. É interessante que quando nós falamos de unção, é difícil você descrever a unção. É muito bom você experimentar a unção, você saber que tem algo fluindo, uma unção fluindo através da sua vida, que naturalmente você talvez não conseguisse se não fosse essa unção. Tem uma história que diz que certa vez um sábio estava ali com o seu discípulo, o discípulo perguntou: o que é unção? Ele falou: você está vendo aquela vaca? Ele falou assim: estou. Ele falou: aquela vaca não é unção. Andaram mais um pouco, e aí ele viu um passarinho em cima do fio, e falou assim: você sabe o que é aquela passarinho em cima do fio? É unção? Ele falou assim: não, o passarinho no fio não é unção, mas unção é a vaca em cima do fio. O que isso quer dizer? Que a unção é coisas que naturalmente você não consegue fazer, é algo sobrenatural. É muito comum você ver um passarinho no fio, é muito comum você ver uma pasta no pasto, a vaca no pasto. Agora, é algo que não é comum. Fala: pastor, eu nunca vi. Eu também não. Mas eu já experimentei de uma unção poderosa, de mover o sobrenatural. Então isso é só uma analogia para ilustrar que quando você flui numa unção, não é algo natural, é algo que vai além da sua capacidade natural, vai além dos seus diplomas, do seu entendimento, da psique humana, vai além de tudo isso. É quando você flui numa unção, que você tem uma sabedoria para lidar com coisas que talvez naturalmente você não ia conseguir no seu trabalho, não ia conseguir no seu casamento, não ia conseguir nos seus relacionamentos, mas essa intrepidez, um posicionamento, ela é produzida muitas vezes pelo Espírito. Homens que muitas vezes são tímidos, mas quando são tomados de uma unção de Deus, eles começam a ministrar e falar, e não existe mais timidez, não existe mais reputação, mas o que existe é um fluir, uma unção de Deus, que quando você abre a sua boca, as pessoas falam: eu quero receber, eu quero mais, eu quero experimentar mais. Isso só é produzido, não é pela quantidade de cursos que você faz, senão assim, todo bom orador, ele ia fluir na unção, mas veja que isso não é algo natural, não é pela quantidade de horas que você fez de coaching na sua vida, que vai determinar a unção de Deus em você, muito pelo contrário, é quando você depende, você sabe que o Espírito Santo habita em você, porque são coisas distintas, a presença de Deus e a unção de Deus. Uma vez que você aceitou o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, agora você se tornou filho de Deus. E Deus agora é um Deus residente, que habita em você, é um Deus presente dentro de você. Mas esta unção, esse poder liberado, manifesto, ele tem que crescer. A palavra de Deus fala que nós temos que ser cheios do Espírito. Esse ser cheios do Espírito é quando você se enche da unção de Deus e essa unção é liberada. Veja que a presença é para você, mas a unção muitas vezes é para você fazer algo. Uma vez que você aceitou Jesus, agora você tem a presença, mas o ser cheio é para você fazer algo, ou seja, é para uma tarefa, é para abençoar uma circunstância.
Então a unção muitas vezes é quando ela, movida por esse poder de Deus, essa unção, ela te leva e te capacita a fazer coisas que naturalmente você não faria. Mas para isso você precisa crescer nessa unção. Uma coisa é a presença, outra coisa é você crescer na unção. Quantos querem multiplicar a unção que já recebeu? Aleluia, dá um glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus. Então veja que a unção sempre é dada para uma tarefa, para um propósito. Muitas vezes as pessoas falam: pastor, mas eu não consigo, eu acho que eu não tenho condições de liderar uma célula, eu não tenho condições de assumir determinada posição na empresa. Mas quando você se expõe, eu quero te dizer que a unção de Deus, ela te capacita a assumir determinadas posições que talvez você mesmo, olhando no espelho, acha que você não tem condições. E isso é algo muito poderoso, é algo sobrenatural. Sabe, lá em Atos 2:4, quando vem o Pentecoste, a palavra de Deus diz que eles foram cheios do Espírito. Vamos projetar, projeta já Atos 4:31. Então veja, lá em Atos 2, que foi no Pentecostes, diz que eles foram cheios. Mas lá em Atos 4:31, vamos ler aqui junto. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então veja, vemos que lá no Pentecoste, estavam lá reunidos 120 pessoas, eles foram cheios. Mas agora aqui em Atos 4:31, nós vemos que mais uma vez eles foram cheios do Espírito, ou seja, eles tiveram uma unção liberada, mas daqui a pouco eles tinham uma outra tarefa, eles tinham que ser cheios novamente. Sabe, assim é a nossa vida. De tempos em tempos nós vamos aumentando a unção nas nossas vidas. E quando é que aumenta? É quando você se expõe para uma nova tarefa. Quando você entra no propósito de Deus, à medida que você avança, à medida que você cresce, é à medida que você cresce nessa unção. Por isso que muitas vezes as pessoas, você vê pessoas muitas vezes novos convertidos, mas eles abraçam de tal maneira e eles querem tudo e vão crescendo e vão fazendo. Quando você vê essa pessoa, ela cresceu muito. E muitas vezes pessoas que estão muito tempo na igreja ficam olhando e falam: mas o que aconteceu? É que ela se expôs essas novas tarefas, ela se expôs a abraçar o propósito de Deus, e porque ela se dispôs, ela foi sendo capacitada dia após dia. É exatamente isso. Quando você se expõe a algo, isso vai trazer reflexo na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Esses dias fui treinar com o Wellington, e aí, pastor, vamos lá treinar. Eu falei: então vamos. Aí ele com o peso lá embaixo: pega aí, acho que está bom para você. Eu acho que não está. Subi lá em cima, mas mesmo assim, né? Ele pega um peso infinitamente maior. No outro dia ele fala: vamos treinar. Eu não estava conseguindo nem levantar o braço para pegar o copo de água. Por quê? Vocês dão risada, vocês já experimentaram isso, né? Por quê? Por conta que me expus, eu consegui descobrir que tinha músculos que eu nem sabia que tinha, porque eles apareceram, ainda que doloridos eles apareceram. Mas eu estou dando só um exemplo aqui, que assim é com a unção de Deus. Muitos querem unção, muitos querem treinar e perder a barriga e ficar definidos, mas muitos que querem perder a barriga e ficar definidos não têm disposição de treinar, de fazer uma boa dieta. Assim é também com a unção. Então tem alguns fatores para que essa unção seja multiplicada na sua vida. Você tem que se expor, você tem que fazer, você tem que querer, você tem que desejar. Isso vai te levar a ter novas atitudes, novos comportamentos, que por consequência, novos resultados. Porque senão a sua vida cristã, ela fica, todo ano parece um déjà vu. Parece que eu já vi essa cena, parece que eu já vivi esse algo. Entra ano e sai ano é o mesmo filme.
Deixa eu te falar, Jesus não morreu naquela cruz para você viver as mesmices, mas Ele morreu para que você cresça dentro do propósito de Deus e alcance a estatura perfeita do seu Filho Jesus. Foi para isso. Então veja que a unção ela cresce por conta de um propósito. Lá em Ezequiel 47, de 1 a 7, eu não vou ler o texto, mas os irmãos eu preguei um tempo atrás. A palavra de Deus diz que Ezequiel, ele teve uma visão de que saía do templo um rio, ou melhor, era só pouca água saindo ali do templo, mas à medida que o profeta ia medindo, esse rio que era uma fonte, essa fonte começou a crescer e começou a dar na canela, começou a dar nos artelhos, começou a dar nos joelhos, veja que foi subindo, e quanto mais ele se afastava desse templo, e esse rio começou em direção ao Mar Morto, e quanto mais ele se afastava, maior ia se tornando esse rio. Dava ali na canela, depois dava nos joelhos, depois dava nos lombos, mas chegou uma medida, quanto mais ele ia se afastando, que o rio se tornou extremamente caudaloso, onde não era mais possível atravessar, ele não dava mais pé, e esse rio em direção ao Mar Morto. O que isso quer dizer? Fazendo uma analogia aqui, que quando você esse templo, a palavra de Deus diz que quando você bebe essa água viva, mas essa água viva, ela não é para você, porque quando você entende, e a palavra diz que do seu interior fluirão rios de água viva, ou seja, você bebe para matar a sua sede, mas uma vez que você matou a sua sede, agora tem um rio, que vai fluir para outros. Quantos estão compreendendo? E quando você entende que a bênção de Abraão está sobre você, veja que Deus quando chama Abraão e fala assim, olha, sê tu uma bênção, quando você entende que você não está aqui por acaso, você está aqui porque você entendeu o sacrifício de Jesus, e agora Deus te chamou, e agora existe um rio dentro de você, talvez se você não tenha aberto a sua boca, é como uma comporta, mas a hora que essa comporta abre, rios de água viva começam a fluir, e quanto mais você libera água, mais jorra. Então veja, é mais ou menos essa visão que Ezequiel teve. Ele estava num templo, mas quanto mais ele se aproximava do Mar Morto, maior o rio ia ficando caudaloso, a ponto dele não mais conseguir ter controle da sua própria vida, ou seja, ele não sentia mais os seus pés, agora aquele rio levando ele. O que isso aponta? Isso aponta que quando você entende o propósito de Deus, e que você é uma bênção, e quanto mais você vai ali, o Mar Morto aponta para as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Quanto mais você evangeliza, quanto mais você abre a sua boca, mais a unção vai sendo aumentada na sua vida. Quantos conseguem compreender isso? Porque muitos querem unção, mas você quer unção para quê? Para estocar unção. Pastor, eu estou cheio de unção. Falei, irmão, você engordou? Não engordei não, pastor, é só unção. É só unção. Então veja, a unção é para você abençoar a outros. Quando você compreende isso, e você quer multiplicar isso, você fala, não, eu preciso de mais unção, eu quero sim ser usado por Deus, eu não quero que o sacrifício de Jesus seja em vão na minha vida. Sabe, mas se você já aceitou Jesus, já não foi mais em vão, você já está salvo. A grande questão é o que você vai fazer com tudo isso agora. Então deixa eu falar aqui, quantos aqui querem aumentar a unção na sua vida? Levante sua mão, aleluia, glória a Deus. Mas veja, deixa eu falar aqui alguns fatores para que esta unção seja aumentada na sua vida. É importante você entender isso. E o primeiro fator é fome. Fome. Projeta lá João 7:37.
No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui ele está falando, olha, se você tem sede, você vai beber, mas do seu interior fluirão rios de água viva. O que é água viva? É unção. É unção. Essa água viva é unção que ela é liberada, que ela é jorrada. Quando você abre a sua boca e você fala do amor de Deus, e você muitas vezes nem vai precisar falar do amor de Deus, a própria presença sua, muitas vezes, por conta da unção, vai constranger pessoas. E quando isso acontece, quando a unção é liberada, as pessoas são saciadas. Então veja que primeiro você tem sede, mas depois que você libera essa unção, você libera essa água viva para que outros sejam saciados pela vida de Deus. Mas o primeiro fator eu falei fome, né? Mas veja, aquele que tem fome, ele tem o quê? Uma necessidade. E todas as vezes que Deus ele vê uma necessidade no coração de um homem, de uma mulher, e esse homem abre o coração para receber dessa unção, dessa vida, você pode ter certeza que Deus vai atender. Você sabe que Deus ele veio para os judeus, os da sua casa, mas muitos o negaram. Mas aí diante o gentio era aquele que não era judeu. A palavra de Deus diz que havia um centurião romano, italiano, que ele tinha fome de Deus. Ele queria conhecer mais a Deus. E aí então, Deus manda Pedro ir pregar aos gentios. Aonde? Na casa de Cornélio, um italiano. Mas que? Mas o interessante é que, nesse trajeto, Deus dá uma visão a Pedro, purificando os animais impuros, porque na cabeça de Pedro, isso não poderia acontecer aos gentios, e Deus ali vai trazendo ali para ele, a ponto de quando ele chega lá na casa de Cornélio, e ele começa a falar, a palavra de Deus diz que ele começa a falar, e enquanto Pedro falava, Cornélio e toda a sua casa foram cheias do Espírito. A unção foi liberada e todos foram cheios. Veja que agora foi diferente de Pentecoste. Pentecoste, eles ficaram todos reunidos esperando a unção de Deus vir. Ficaram lá 10 dias esperando essa unção. Mas agora que ele recebeu e bebeu dessa vida, e agora que ele colocou esse rio para fora, quando ele chega na casa de Cornélio, e ele começa a falar, toda a casa de Cornélio é cheia do Espírito de Deus. Olha que poderoso. Foi quebrada aí uma estrutura de mente, porque agora, todo gentio que cresce, agora estaria salvo. Algo poderoso. Sabe, se você não é judeu, quer dizer que você é um gentio. Se boa parte de nós hoje estamos aqui, é porque havia um homem com fome da presença de Deus. E por conta que Cornélio teve essa fome, Deus atendeu essa fome. Sabe, todo homem, toda mulher que tem fome pela presença, pela unção do Senhor, todo que pede recebe. E essa fome é que faz a diferença. Mas não é uma fome, eu estou com um desejo, não é fome mesmo. Não é uma fome de satisfazer a carne, mas é uma fome por fazer a diferença. É a fome por um propósito, maior do que o seu, muitas vezes. Então veja, essa fome, ela vai te levar a aumentar essa unção. Estou dizendo essas coisas, pastor, mas eu já estou há muito tempo na igreja.
E talvez muitos pensam que aquela fome do novo convertido é só para o novo convertido. Muitas vezes o novo convertido, ele volta do encontro maravilhado e fala, eu quero tudo de Deus. Mas muitas vezes ao passar dos anos, vai se criando uma certa apatia, uma certa passividade, uma certa neutralidade, onde parece que as coisas começam a se tornar relativas, e aquela fome pela unção de Deus não tem mais. Veja que é tudo uma questão de posicionamento. O trabalho do diabo é justamente tirar essa fome de você, para que você não experimente, não renove essa unção na sua vida. Mas quanto mais você fala, mais unção você tem. Quanto mais você se expõe ao propósito de Deus, mais capacidade, unção Ele vai liberando nas nossas vidas. É assim que funciona. Amém, queridos? Aleluia. Então veja, o primeiro fator é fome, mas o segundo tem a ver o quê? Com unidade. Com unidade. Vamos projetar lá Atos 5, verso 12. Diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo. Fala assim, de comum acordo, no pórtico de Salomão. Então veja, os apóstolos, eles estavam ali de comum acordo. Qual que acordo era esse? Era o propósito de Jesus tinha deixado para eles. Era a grande comissão. Eles agora faziam parte da grande comissão, que é pregar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando, ensinando. Era isso. Eles tinham esse comum acordo. E porque eles andavam em comum acordo, por conta dessa unidade, onde a unidade o Senhor libera uma bênção. Quando tem uma unidade dentro do casamento, aquele casamento flui. Quando há unidade entre pais e filhos, os relacionamentos fluem. Mas quando há desacordo entre pai e filhos, não flui. Quando há desacordo entre os cônjuges, não flui. Assim é também a casa de Deus. Quando há um alinhamento do propósito dos membros com o líder, com o pastor, com a igreja local, e isso é liberado a uma unção específica. Uma célula que está unida com o mesmo propósito de multiplicar, de avançar, há uma unção específica liberada. As pessoas também querem liderar, as pessoas também querem avançar, elas querem ser um canal dessa unção da vida de Deus, para que outros cheguem e tenham as suas vidas completamente transformadas. Porque você está naquela célula, os testemunhos, as pessoas falando, você fala, isso é maravilhoso. Precisa ter uma em cada esquina. Uma célula precisa ouvir o louvor do outro. O que é isso? É nós conquistarmos toda essa geração para Cristo. E aqui não importa se a célula que está acontecendo do lado, se é da igreja A, B ou C. Porque nós não estamos aqui defendendo a bandeira de uma igreja, nós estamos aqui defendendo o evangelho de Cristo. Então veja, quando nós entendemos isso, nós queremos ver o reino de Deus avançando e crescendo. E quanto mais você deseja isso, mais unção você vai ter. Sabe, a questão da unidade é algo tão poderoso, que o diabo ele trabalha constantemente para destruir a unidade. Destruir a unidade na família. Hoje você liga a televisão, aí tem sido instaurada a cultura da não família. O que é isso? Cortar vínculos de unidade. Cortar vínculos de unidade. Então veja, queridos, seja alguém que ande em unidade. Mas um outro fator poderosíssimo é a adoração. Fala assim, é adoração. Projeta para mim 2 Reis 3, verso 15. 2 Reis 3, verso 15. O texto diz assim: ora pois, aleluia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O pastor Joed, que está indo para a Alemanha, você viu que ele tem um sotaque, ora pois? Sim ou não? Por quê? Deixa eu te contar, ele é um cidadão
Sul São Caetanense, ele nasceu aqui em São Caetano do Sul. Só que quando ele era muito pequeno, o pai dele é um pastor, missionário, e foi para Portugal, ora pois. Então ele passou boa parte da sua vida em Portugal, por isso que ele tem sotaque de português. Ora pois. Vamos lá, 2 Reis 3,15. Ora pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Então veja, não sei se você sabe, mas tem uma associação da adoração com a manifestação do poder e da unção de Deus. Há uma associação na adoração, há uma associação na entrega da adoração, há uma associação de que quando você abre o seu coração, não estou dizendo para você cantar, estou falando de você adorar, é diferente. Quando você adora o Senhor, esse é o culto da celebração. Celebrar quem? Ao Senhor. Quando você abre o seu coração, e você não se importa mais quem está do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, e se você quer aplaudir, você aplaude, se você quiser chorar, você chora, se você quiser se prostrar, você prostra, você começa a adorar numa nova medida, numa nova unção. Há um poder liberado na sua vida, há uma unção liberada na sua vida. Mas muitas vezes, ao decorrer dos anos, as pessoas elas vão perdendo essa fome, essa sede pela adoração. Mas isso é um fator extremamente importante. Muitas pessoas, às vezes, elas não dão importância para o louvor. Muitas vezes as pessoas, elas falam, eu gosto da palavra, mas desprezam aquilo que libera a unção para você receber a palavra. Quando você adora, é como você entrasse dentro do quarto de intimidade. E quando vem a palavra, por conta da adoração, desse terreno que foi preparado, você recebe a palavra até de uma outra forma. A unção ela é liberada de uma outra forma. Então é importante você valorizar aquilo que Deus valoriza. Porque se você, pastor, eu tenho dificuldade em adorar, então eu não sei o que você vai fazer na eternidade. Que nós vamos passar toda a eternidade adorando aquele que nos escolheu e que nos amou primeiro. Então adore o Senhor. Não se preocupe com quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Simplesmente adore. Ai pastor, mas o ar-condicionado está gelado. Comece a adorar o Senhor que o Espírito vai aquecer. Aumenta a temperatura da unção que o fogo de Deus vem. Então deixa eu te falar, não despreze aquilo que Deus valoriza. Eliseu fala, chama o tangedor. Quando o tangedor, o que é o tangedor? Vê ali o homem tocando a harpa, instrumentos de corda. E à medida que começou a tocar os instrumentos, o poder foi manifestado. Aquele tocador de harpa começou a liberar poder. Davi era um tangedor. Davi, para quem não sabe, o rei Davi, ele era um tangedor, ele tocava a harpa, tocava para expulsar demônio, poder liberando. Então veja, queridos, não despreze aquilo que Deus valoriza. Deus habita no meio dos louvores. Se você ver só por conta da palavra, quer dizer, você pode ouvir simplesmente uma palavra natural. Mas quando você adora, que você abre o seu coração, a unção liberada para você absorver a palavra, ela é outra. Uma palavra natural, ela se torna uma revelação da parte do Espírito, quando você está escancarado na intimidade de Deus. Sabe, então não despreze o louvor. Sabe, chega 10 minutos antes, chega 15 minutos antes, ora antes, faça a diferença. Fala, não quero viver uma vida cristã rasa. Eu penso que aquela visão que Ezequiel teve, quando as águas dão ali no tornozelo,
Essa é a vida do novo convertido. Mas à medida que você avança, essa unção precisa crescer na sua vida. Precisa avançar. Amém? Aleluia. Quantos querem multiplicar essa unção na sua vida? Aleluia. Não podia deixar de falar de oração. Vamos ler lá em Atos 4, verso 29. A partir do 29. Atos 4, a partir do 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles haviam abundante graça. Aleluia. Então veja que há uma relação íntima entre a oração e a unção. Há uma relação íntima. E veja que essa unção que vai te dar um norte, vai colocar rodinha nos seus pés, muitas vezes, aquilo que você tem mais dificuldade, muitas vezes você fala, não, muitas vezes é o diabo tentando paralisar a sua própria vida. Por isso que muitos têm dificuldade em chegar no horário da adoração, que começamos a louvar. Por isso que muitos têm dificuldade em orar, dificuldade. E aí, muitos dão desculpas, não pastor, é o tempo, é atraso. Mas veja, aquilo que você valoriza, você prioriza. Aquilo que é prioridade para você, você não abre mão. E muitas vezes há uma troca na escala de valor tão grande, porque você não se atrasa para o trabalho, talvez porque você valorize o salário, mas aquilo que verdadeiramente é importante, muitos abrem mão, que tem a ver o quê? Com adoração, tem a ver com oração. E eu estou falando aqui, que não é para você, pastor, mas eu tenho que orar 1 hora, eu não tenho tempo para orar 1 hora. Eu não estou dizendo aqui a questão do tempo, eu estou dizendo aqui a questão do coração. Se você orar 10 minutos, se você orar 5 minutos que seja, todos os dias, eu posso te afirmar que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Uma grande diferença na sua vida. Não tem a ver com a quantidade, mas tem a ver com a qualidade, tem a ver com o coração. É lógico que se você já tem intimidade o suficiente para orar meia hora, 1 hora e orar 3 vezes ao dia, como o rei Davi, glória a Deus por isso. Mas o que eu estou dizendo é que comece, porque há uma conexão de oração com intimidade, há uma conexão de relacionamento com Deus quando você ora. E se você não entender isso, se não há essa conexão, não há intimidade. Não há intimidade. Pastor, eu não tenho prazer. Então descubra. Abra-se para isso. Ore. Busque. Pastor, eu não sei orar. Mas eu creio que você saiba falar. Pastor, eu sou mudo. Mas Deus esquadrinha os corações. Então não tem desculpa. Porque você pode falar em pensamento, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Fale,
Ore em todo tempo. Sabe, quando eu mudei para São Caetano, eu trabalhava em Pirituba. Eu pegava o trem, ia a pé até a estação de Utinga, ali da minha casa. Eu adorava orar no trem. De manhã, quando eu morava em Pirituba, eu pegava o trem até o centro que eu estava estudando, tinha um vagão dos crentes. Pau torando no vagão. Era louvor, era profeta. Poderoso demais. Eu acordava mais cedo para pegar o vagão dos crentes. Mas um dia eu falei, acho que eu já ouvi muito esse vagão do crente. Eu preciso agora em outro tipo de vagão para poder falar. Que pregar para quem é convertido não muda a vida de ninguém. Mas quando você prega para um ímpio, isso transforma a vida dele e por consequência a sua. Porque a unção vai crescendo em você. A ousadia vai crescendo em você. A intrepidez vai crescendo. E aí chega uma hora que você não tem mais reputação. Não tem mais aquilo que... Não tem mais você em você mesmo, mas tem Cristo em você. Nessa hora, você fala em todo e em qualquer momento. Daquele que te tirou das trevas. Te transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus. Isso é poderoso demais. Então veja que é uma relação íntima entre a oração. Projeta para mim lá Lucas 24, a partir do verso 28. O texto diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então, imagina aqui a cena, eles estão caminhando, Jesus estava indo ali para Emaús, e aí Jesus fala: então vocês vão ficar aqui, eu vou adiante. Os discípulos falam: ei, fica aqui conosco, passa a noite conosco. É quando você não quer abrir mão daquilo que está com você. Jesus podia ir adiante, mas eles falam: não, fica aqui conosco, eu não abro mão, quero ficar com você. Isso aponta o quê? Para a intimidade. Eu quero mais, eu posso desfrutar de mais, eu quero orar mais, eu quero buscar mais, eu quero experimentar tudo. É muito ruim você ter só uma parte. É muito ruim. Você tem tudo para você e tudo à sua disposição. Projeta para mim Isaías 45:15. Olha o que diz: verdadeiramente tu és Deus. Deus o quê? Misterioso, o Deus de Israel, o Salvador. Mas sabe que esse misterioso é Catar no hebraico. Catar no hebraico, que é o Deus oculto. É o Deus oculto. O que significa? Sabe que muitas vezes, Deus aparentemente ele parece esse Catar, esse oculto, mas não quer dizer que ele não está presente. É quando muitas vezes você não está sentindo, ele está oculto. Você fala: eu não estou sentindo, eu não estou sentindo a presença, eu não estou sentindo que Deus está fazendo algo na minha vida. É esse Catar. Mas veja que numa relação de intimidade entre o noivo e a noiva, no caso aqui, vou falar do marido e da mulher, melhor colocado, que gera uma intimidade mesmo. Sabe que o casamento ele funciona bem, não é quando só uma das partes procura para ter uma intimidade. Não é. Um casamento ele funciona bem quando as partes procuram um ao outro.
Parece até um jogo de sedução. O Deus Catar, ele se esconde, porque ele quer ser encontrado por você. Poderoso demais. Sabe, se numa das partes só um procura, chega uma hora que começa a falar, eu não sei se verdadeiramente ele me ama, porque só eu procuro essa intimidade. Muitas vezes, na hora, eu estou com dor de cabeça, estou com dor aqui, dor ali, aí o diabo começa a entrar. Mas quando você entende que as partes têm que se encontrarem, as partes têm que cederem, da parte de Deus, deixa eu te falar, Ele já cedeu 100%, mas às vezes Ele quer se sentir também encontrado por você. Esse é o catar no original no hebraico. Pastor, eu não estou sentindo nada. Então vai atrás de Deus, que você vai encontrar e vai experimentar um momento poderoso. Sabe, queridos, quando você entende isso e você decide no seu coração experimentar o crescer dessa unção, dessa vida, você não quer estar em outro lugar senão na presença, aumentando essa unção. E isso faz toda a diferença na sua vida. Isso faz toda a diferença, porque a unção, ela vem permeada de uma sabedoria, para você lidar com circunstâncias adversas do dia a dia. E chega um momento que nas coisas naturais, que no dia a dia muitas vezes você perde sono por conta dessa unção, da sabedoria que é sendo acrescentada, muitas vezes as pessoas começam a olhar e falar, tem algo diferente. Tem algo diferente nesse homem, tem algo diferente nessa mulher, tem algo diferente da forma como ela fala, tem algo diferente na forma como ela se porta, tem algo diferente como ela faz negócio, tem algo diferente. Sabe quantas vezes eu estava em determinadas situações, em determinadas circunstâncias que não tinha nada a ver com o negócio, mas de repente a pessoa começou a abrir o coração. Eu era ali eu estava como vendedor, disfarçado de um homem de Deus. Ele estava me recebendo como vendedor, mas eu estava ali porque eu tinha uma palavra de Deus para liberar. Quantos estão compreendendo? O que é isso? É quando você sabe que você carrega o rio da vida. Deus vai te colocar em determinadas posições, em determinadas circunstâncias, talvez de vendedor a profissionais liberais, médicos, engenheiros, cabeleireiros, seja lá qual for a sua profissão, mas você está ali com essa profissão, mas o propósito de Deus que foi arraigado na sua vida é para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus, para abençoar e liberar o rio da vida. É isso. Quando você entende isso e você se coloca nessa posição, o que vai acontecendo? À medida que você fala, à medida que você se posiciona, é à medida que a unção vai crescendo. E quando você entende isso, você não quer mais voltar para trás, porque você começa a experimentar desse poder operante de Deus na sua vida e através da sua vida. E isso aumenta a sua fé, isso aumenta a sua ousadia. Isso vai aumentando e Deus vai ajustando as coisas naturais que pareciam aparentemente estarem fora do lugar. Mas quanto mais a unção cresce, mais esse quebra-cabeça vai sendo montado no seu interior. E à medida que vai sendo montado, a imagem que resplandece é a vida de Deus. Quanto mais vida de Deus, mais fluir. Então, não fique apático diante das oportunidades. Não seja indiferente diante das circunstâncias, mas saiba que há uma identidade de Deus em você. Saiba que há uma realidade que já habita em você, essa presença de Deus, ela já está em você. E é ela que
nos nutre, é ela que nos inspira, é ela que nos leva a fazer coisas sobrenaturais, é ela que nos dá ousadia, é ela que leva a novos patamares. Eu não sei a você, mas tem uma medida onde nós podemos experimentar muito mais. Sabe? Não ande sozinho. Conecte-se ao seu líder. Conecte-se ao seu discipulador. Conecte-se ao seu pastor. Não ande sozinho. Não ande em independência. Mas esteja conectado. Isso vai fazer uma diferença. Sabe, vamos ler lá em Atos 4:13. Olha o que diz o texto. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que havia estado com Jesus. Sabe, quando fala aqui o texto aqui, que eles eram iletrados e incultos, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam. Mas quando viram, quem era Pedro? Pedro era um pescador, ele era um empreendedor, pescador, não sabia ler, não era inculto, não teve uma formação em Harvard, nada disso. Ele era um homem comum, um trabalhador, um improvável, mas Deus escolheu a Pedro. E é interessante que quando você lê o texto dessas experiências de Pedro, esse homem inculto, que mal sabia falar, todas as pessoas o conheciam, todas as pessoas já haviam rotulado ele. Esse é o Pedro, o inculto e iletrado. Mas a palavra de Deus diz que depois que eles, do Pentecoste, que aconteceu lá em Atos 2, a partir do 42, ali mais ou menos, eles foram cheios do Espírito. Diz que esse homem iletrado, inculto, saiu ao quê? A jorrar a vida que estava nele. E o texto diz que 3.000 pessoas se converteram. Sabe o que é isso? Isso é unção. Isso é vida. Isso é a vaca em cima do fio. Impossível. Mas a unção de Deus tornou possível. A unção de Deus liberou essa vida. E 3.000 vidas foram alcançadas. Sabe, eu não sei você, mas eu quero aumentar a unção dessa igreja. E eu não posso aumentar sozinho. Não posso. Para aumentar a unção dessa igreja local, cada um de nós temos que aumentar a nossa. É quando as brasas se encostam e o fogo acontece. Sabe, Deus quer fazer algo em nós e através de nós. Mas isso é possível se for movida por uma fome. Cornélio tinha uma fome. Vamos projetar de novo Atos 10, 44. Diz assim: ainda Pedro falava coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam. Sabe o que significa? Que Pedro não precisou impor as mãos, Pedro não precisou empurrar em ninguém, Pedro não precisou gritar, Pedro não precisou fazer nada, só porque Cornélio estava com fome, ele queria de Deus, foi preciso apenas falar, e à medida que falou, ele recebeu e foi cheio, não somente Cornélio, como toda a sua casa. Olha que poderoso. Talvez você ache que você vai ter que impor as mãos, não, você vai apenas se dispor a falar, começar na sua casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos, no seu trabalho.
simplesmente liberar a vida de Deus que é em você. Sabe? Eu não sei como você vem para o culto, eu não sei como você vai trabalhar, eu não sei como você vai para a célula, mas você deveria já se encher da vida de Deus e gerar uma santa expectativa naquilo que Deus vai fazer em você e na vida da igreja. Sabe, quando você acorda e ora, e você já se enche uma medida ali do Espírito, e você declara, ainda que circunstâncias adversas apareçam, porque veja, muitas vezes você vai orar e as circunstâncias não vão desaparecer, mas a unção que está sobre você vai te dar um novo prisma, um novo olhar, e agora aquilo que era um Golias na sua vida, um gigante, essa unção que é liberada, agora ela faz você derrubar esse gigante, não porque você é bom, porque você é alguma coisa, mas porque você entendeu que é a palavra de Deus é que faz a diferença. Golias, ele venceu muito antes, foi quando ele liberou a palavra: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ali ele derrotou Golias. Como que ele derrotou? Foi falando, foi declarando, foi liberando uma palavra, foi profetizando. Esse abrir da boca de Davi gerou uma unção agora, que agora não tinha mais como voltar atrás. A vitória já tinha sido declarada, era certa. O gigante não sumiu, mas agora ele tinha unção para derrotar, por conta da palavra liberada. Sabe, é uma unção à sua disposição. Todos os dias tem uma porção diária para você se apropriar. No deserto, o maná, ele era liberado diariamente, era liberado uma porção, todos os dias, com exceção de sexta-feira, que era liberada uma porção dobrada, porque no sábado era o dia do descanso. Aleluia. Era o dia do homem simplesmente descansar, desfrutar. Sabe, eu não sei você, talvez você tenha trabalhado e não tenha visto muitas coisas. Eu quero te desafiar a aumentar essa unção na sua vida, a você se posicionar em querer mais, em gerar essa fome. Eu quero ver daqui a um tempo, se você não começa a ver coisas sobrenaturais e extraordinárias na sua vida. Pastor, será que é assim? É assim. Ah, pastor, mas dá muito trabalho, eu sei. Eu fui para a academia essa semana. É difícil. Tem coisas que não é fácil. Mas se você decidir, a sua vida não será mais a mesma. Talvez a apatia de anos de vida cristã, ela vai desaparecer. E o que você vai ver é a unção de Deus liberada na sua vida e através da sua vida. É você vendo uma unção renovando o seu casamento. É você vendo uma unção liberando a prosperidade. É você ver uma unção te dando sabedoria para empreender coisas das quais você não tinha nem conhecimento. Não tinha know-how, como os empreendedores gostam de dizer. Você não sabia nada, mas a intrepidez gerada e aquilo que Deus falou com você te levou a conquistar aquilo que você jamais sonhou em conquistar. O que é isso? É unção. Deus tem nos chamados para uma unção de conquista, de vidas, de prosperidade, de casamentos que possam ser chamados verdadeiramente de casamento, de relacionamentos que são restaurados. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Não é para amanhã. Isso deve começar hoje. Isso deve começar hoje. Amanhã é só o primeiro desafio diário para você orar. Pastor, eu não consigo. Deixa eu te falar, todos os dias o pastor Wilson, ele faz uma live de oração às 7 horas da manhã. Começa ouvindo ele.
Começa simples. PW Silva Oficial. Pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Instagram. Decida. Ah não, já sei andar, já sei orar sozinho, oro às 6, porque eu acho às 7 muito tarde. Ótimo. Cada um anda na sua medida, mas não permaneça na inércia. Amém? Aleluia. Pastor, nós vamos começar então orando amanhã? Não. Eu queria adorar mais uma vez o Senhor. Queria chamar aqui a equipe de louvor, para te dar uma oportunidade de você aumentar a unção na sua vida agora. Talvez você chegou atrasado para o louvor, talvez você chegou desajustado, teve um dia meio agitado, mas queria que você adorasse agora. Sabe, não importa se o seu cônjuge está do seu lado, se o seu amigo, se o seu parente, se é o seu líder, mas eu queria que você fechasse seus olhos e você adorasse o Senhor Jesus, com o que você tem, com o que você é. Podemos fazer isso? Aleluia. Apaga as luzes para mim, Wellington. Aleluia. Oh Espírito Santo, quero orar por você antes, mas eu queria que você falasse com o Senhor. Pastor, eu não sei orar. Fala: Senhor, aumenta o fogo em mim, aumenta a sua unção, eu quero experimentar mais do Senhor. Essa é uma oração em que você pode fazer. Jesus diz que não são com vãs repetições. Ou seja, abre seu coração e fale com o Senhor agora. Fala: Senhor, eu tenho dificuldade, mas eu decido no meu coração aumentar essa unção. Eu decido orar, eu decido buscar, eu decido te adorar. Amém? Queria ouvir a sua voz agora orando. Vamos orar enquanto os músicos se ajustam aí. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, nós oramos, ó Deus, para que a Tua palavra que é viva, Tua palavra que é viva e eficaz, que separa juntas e medulas, alma do Espírito, essa palavra circuncisa, possa mesmo penetrar no coração de cada um de nós, ó Pai, e nós possamos aumentar a unção em nós, aumentar a unção na nossa casa, aumentar a unção no nosso casamento, aumentar a unção nos nossos relacionamentos, aumentar a unção nas nossas células, aumentar a unção no nosso trabalho, oh Senhor, e acima de tudo, aumentar a unção na adoração, em nome do Senhor Jesus. Recebe, Senhor, a nossa adoração nessa noite. Oh Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que nós sejamos encontrados, Senhor, nessa noite, nessa adoração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ore calaralabaxê, calaralabás. Ore calaralabás. Adore o Senhor. Eu procurei, aleluia, em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas. Faça desse louvor a sua oração, a sua entrega. Oh! Mas descobri, Aleluia! Teu rio em mim e transbordei. Transborde a sua voz agora. Seu amor sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar. Você é um tangedor, você é um adorador. Adore o Senhor. Coloque voz
Aumente o som. Em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do seu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Diga assim: eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Aleluia. Mergulhe. Erga os seus braços. Fala: Senhor, eu quero mergulhar. Ora, Eu calaralabachê, quero beber ora, da tua calaralabaçúria, fonte. calaralabás. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Sinto fluir Só as vozes. teu rio de vida aqui. Aleluia. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir. Nós sentimos, Deus, teu rio de vida aqui. A tua palavra diz que rios de vida fluirão de nós. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, aleluia. 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 Oh, Espírito Santo, flui em nós. Flui em nós e através de nós. Aleluia. Ore calaralabache, calaralabás. Ore calaralabás. Ore calaralabache, calaralabás. Ore calaralabassúria, laralabás.
Aleluia. Aleluia. Ore pela pessoa que está do seu lado. Eu quero abençoar a sua vida. Declare uma semana poderosa de unção, de vida, de poder. Não fique ninguém sozinho. Pegue alguém agora e fala: eu quero orar por você. Declara uma bênção. Se tiver algo, fala: eu quero que você ore por isso. Ore. Abra sua boca. Libere uma palavra agora. Rica laralabache, calaralabas. Ore calaralabache, calaralabas. Libere palavras de vida, de unção. Libere. Se você não sabe, fala: Senhor, faça alguma coisa na vida do meu irmão, da minha irmã. Libere, ore. Oh Espírito Santo, haja um fluir, a manifestação da tua vida, do teu poder, seja liberada no nosso meio. Acende a unção, aumenta a unção, Senhor. Libera, Senhor, a vida. Oh, recalaralabache, calaralabas. Que a tua palavra, Senhor, possa mesmo liberar o renovo de uma fome, de uma sede, de uma intensidade. Ore calaralabache, calaralabas, turialarabas. Ore calaralabache, calaralabas, turialarabas, turialarabas. Ore calaralabache, calaralabas, turialarabas. Se você tiver uma palavra, libere para alguém. Se Deus te der uma palavra, libere essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Recalaralabache, calaralabas, turialarabas. Recalaralabache, calaralabas, turialarabas. Oh, recalaralabas, turialarabas, calaralabas. Ore calaralabas, turialarabas, calaralabas. Ore calaralabache, calaralabas, turialarabas. Oh Espírito Santo, libera, Senhor, uma semana abençoada, permeada pela tua vida, pela tua unção, pelo teu poder, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ore calaralabashuri alaralabas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Você que está orando, continue orando, mas nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, amém? Vou mergulhar. Nós estamos encerrados. Se você quiser ir, está liberado, mas se você quiser continuar orando, nós vamos continuar adorando aqui mais um louvor, em nome do Senhor Jesus. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar, eu vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber das fontes que jorram águas vivas de Deus.